Além disso, mesmo ao ratificar a confissão de fé, o acordo da Revolução, a Revolução Gloriosa, não a ratificou precisamente como havia sido adotada anteriormente pela Igreja da Segunda Reforma da Escócia e pelo Parlamento da Escócia. Em vez de ser ratificada integralmente, apenas seus artigos doutrinários foram sancionados, enquanto as provas escriturísticas anexadas à confissão foram omitidas. E assim, apesar do fato de que as provas eram consideradas integrais para a confissão e foram adotadas não apenas pela Assembleia de Westminster e pelo Parlamento inglês, mas também pela Igreja da Escócia em 1647, como parte de sua Constituição pactuada. Não serve argumentar que a omissão tem pouca importância, quer porque todos os capítulos são ratificados e transferidos para o livro de estatutos, quer porque as provas nem sempre eram as melhores que poderiam ser encontradas nas Escrituras. Certamente, se isso tivesse sido a intenção da Igreja, o julgamento teria mais peso, mas o fato é que o Estado não tinha o direito de fazer tal alteração de forma alguma sem infringir de forma mais séria sobre a autoridade da Igreja. À luz da história subsequente, parece incrível para nós, agora que os ministros presbiterianos estivessem preparados para aceitar o estabelecimento ao preço de abandonar a forma de governo presbiteriana, o diretório de culto público e ambos os catecismos maior e menor de sua Constituição. Mas isso é o que os termos do acordo exigiam e isso é o que eles concordaram. Não podemos evitar a conclusão de que a Igreja, ao receber do Estado uma Constituição mutilada, sem qualquer queixa ou sem o exercício de seus próprios poderes intrínsecos, homologou a usurpação de autoridade do Estado, desonrou o seu rei divino e se prostrou aos pés do poder secular. Terceiro, sua liberdade de assembleia. Nos termos do Acordo da Revolução, a Igreja comprometeu sua sujeição à chefia de Cristo ao aceitar o poder do rei de nomear o tempo e o lugar da reunião da Assembleia Geral, bem como o poder de dissolver a Assembleia. E no primeiro exercício desse poder, o rei prosseguiu para nomear a primeira Assembleia Geral da Igreja da Revolução em 1690 e dissolvê-la. Novamente, se os atos rescisórios tivessem sido revogados, a independência da Igreja nessa questão seria clara tanto em seus próprios atos quanto nos atos do parlamento datados da Segunda Reforma. No entanto, o Acordo da Revolução tornou essas leis da Igreja e do Estado nulas e sem efeito, e assim o Parlamento da Revolução reviveu o ato de 1592 como a nova Magna Carta da Igreja estabelecida. No entanto, este ato de 1592, aprovado antes que a Igreja tivesse alcançado seus plenos compromissos pactuados, concedeu ao magistrado civil a autoridade para nomear o tempo e o lugar da reunião da Assembleia. Ele declarou que a majestade do rei ou seus comissários nomeados por Sua Alteza estejam presentes em cada Assembleia Geral antes de sua dissolução e nomeiem o tempo e o lugar em que a próxima Assembleia Geral será realizada. Claramente, nenhum verdadeiro presbiteriano poderia conceder ao rei tal poder. Não apenas coloca dentro do poder do rei adiar ou impedir as reuniões da Assembleia Geral indefinidamente, é fundamentalmente incompatível com a chefia de Cristo e a independência de sua igreja. Como disse Knox, tirem-nos a liberdade de assembleias e tirem-nos o Evangelho. E longe de ser uma questão inconsequente, as assembleias da igreja estabelecida foram frequentemente dissolvidas e interditadas pelo soberano, a igreja cedendo com a mais humilhante submissão a esses atos repetidos de tirania. Que diferente era a igreja da Segunda Reforma! Ela reivindicava e exercia nessa questão a liberdade concedida a ela e exigida dela por Cristo, seu cabeça.
Suas opiniões sobre o assunto são expressas no ato de 1647, que adotou a Confissão de Fé de Westminster, opiniões que estavam muito à frente da posição em 1592. Daí a razão pela qual o Acordo da Revolução apelava ao ato de 1592, em vez dos atos da Segunda Reforma. De fato, em 1638, o ano do Pacto Nacional, a Assembleia Geral em Glasgow recusou-se a encerrar suas deliberações quando foi dissolvida pelo comissário do rei, quando Alexander Henderson, o distinto moderador, os exortou a serem zelosos para com o seu senhor e a manter as liberdades e privilégios de seu reino.